capital maranhense. Vamos falar um pouco agora sobre a área de saúde, tá? O Dia Mundial Nacional da Conscientização de Enfrentamento à Fibromialgia, celebrado anualmente em 12 de maio. A campanha busca... Gente, dia 12 de maio, eu vou abrir um parênteses. Dia 12 de maio nós tivemos 2 acontecimentos, tá? A gente teve a data, né, que é ponte aí para a Semana de Enfermagem, o Dia do Enfermeiro, é uma data comemorada e pelos avanços, mas também por tudo que cerca essa profissão. E além da área da enfermagem, nós temos também essa data que remete à fibromialgia. A gente precisa falar muito sobre essa patologia aqui, que é uma... Existem várias situações acontecendo e por isso eu decidi trazer um especialista hoje aqui para falar dessa campanha, né? Porque que busca dar visibilidade à síndrome e combater o preconceito. Hoje eu estou aqui com um especialista, né? Ele é Dr. Jorge Baldez, fisioterapeuta, osteopata e especialista em coluna e dor. Dr. Baldez, é um prazer recebê-lo. Muito obrigado pela confiança, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui falando sobre essa condição de saúde que afeta tantas pessoas. Que bom que deu certo a sua agenda, né? Porque foi bem corrido, mas que bom que deu certo. Gente, esse assunto fibromialgia, eu particularmente acho importante a gente falar, porque muito tem se ouvido sobre isso na mídia, né? A visibilidade está sendo dada às pessoas que têm essa síndrome, né, doutor? Sim. Pronto. As pessoas que têm essa síndrome, que são portadoras dessa síndrome, os preconceitos que elas vivem, exatamente o que abrange essa patologia, e por isso eu decidi trazê-lo para a gente, de cara, já começar falando definição. O que é a fibromialgia e como eu posso definir essa síndrome, doutor? A síndrome da fibromialgia, ela é uma das síndromes dolorosas crônicas que é caracterizada aí pela desordem de neuropeptídeos e neurotransmissores no cérebro que fazem com que o cérebro aprenda de forma errada que em qualquer estímulo o paciente ele sinta dor, né? Então é uma condição invisível que deve aí realmente ser avaliada para que chegue-se a um diagnóstico definitivo. Certo. E por ser uma síndrome, né, a gente pode definir que ela ela tem sintomatologias específicas, mas ela é além da dor? A fibromialgia, Isso. A gente pode falar que ela é além da dor, doutor? A dor é um dos principais sintomas, né, onde a gente pode até em consultório conversar com o paciente e dizer que o sistema de alarme do cérebro ele está desregulado e algumas pessoas aí com condições aí como depressão, ansiedade estão mais sujeitas a terem esse tipo de desordem na região do cérebro. E é importante ressaltar aqui que a dor ela não é psicológica, vista da neurociência, a dor ela é real, tá? E isso precisa ser avaliado, mas sabemos que a fibromialgia não é somente dor. Existem a fadiga crônica, distúrbios do sono, distúrbios de humor, né? Muitos pacientes com humor rebaixado. Existem também aí alguns sintomas como muitos pacientes queixam, né, que é a alodinia mecânica, o fato de abraçar, beijar o seu parente com fibromialgia gera aí um incômodo e é necessário aí um entendimento e uma participação familiar para que o tratamento tenha sucesso. Muitas pessoas devem ter ouvido falar, né, eu mesmo sendo um pouco mais esclarecida na área da saúde, eu ouço falar e eu vejo na mídia algumas vinculações que eu acredito que são deturpadas ou são sem informação. Eu acho que sem informação fica bom. Que falam sobre a dor não é tão grande assim, ou que de repente a pessoa está exagerando, ou que todos os dias isso acontece, será que ela está criando? Eu acho que são situações que eles vivem muito, né, doutor, os pacientes, porque eu acompanho, eu tenho uma amiga pessoal que vive isso e ela narra dores absurdas pra mim. Ela me diz que sente dor literalmente do fio de cabelo ao dedo do pé. Amanda, é uma dor que não tenho como controlar e ela toma medicação, mas é uma dor que quando ela tá em crise, ela narra que ela não tem como controlar aquela dor e que ela diz que nada dá conforto, a não ser os momentos que a medicação consegue controlar. É por aí o raciocínio, doutor? É por aí, a gente observa muito isso na prática clínica, inclusive no ambulatório de fibromialgia na prefeitura, então são muitos pacientes nessa condição. Eu sempre falo que não é ideal você minimizar a dor do paciente, e sim ajudá-lo a fechar o diagnóstico, que é um diagnóstico feito por exclusão. Afinal de contas, existem condições dolorosas que estão presentes em outras doenças também. Então, é um diagnóstico que deve excluir sintomas aí de doenças reumáticas, né, com exames de sangue, exames laboratoriais, exames de imagem, para excluir e chegar a um diagnóstico. Não convém mais aí você avaliar por 18 pontos dolorosos, e sim aí com questionários validados cientificamente, associando os sintomas e excluindo outras doenças.
É importante dizer também que pacientes em crise devem estar bem acompanhados, tanto com o profissional médico, profissional fisioterapeuta, nutricionista. Então, toda a equipe multidisciplinar deve estar ali agindo para que aquele paciente tenha dor ali, e não só a dor, mas outros sintomas serem gerenciados, né? E o quadro clínico da paciente se mantenha estável para que ela não faça esses escapes de dor, não faça essas crises de dor de forma frequente. Então, a fibromialgia é uma doença que deve ter um tratamento, ela é multifatorial e ela também traz para nós a questão do processo investigativo, né? Tem que ser investigado por várias áreas para que assim atenda um diagnóstico que seja plausível para a fibromialgia. Isso porque muitas das vezes dor e lesão não andam juntas. Então certo. É muito comum pacientes que têm dor na coluna, têm dor nos ombros e não acha se ali é um achado incidental, ou seja, um achado no exame de imagem ou um achado no exame laboratorial que possa indicar que esse paciente tem um diagnóstico, e aí fica-se pesquisando e não direciona para um tratamento especializado, não fecha-se o diagnóstico com uma doença crônica como a fibromialgia, e isso atrapalha e atrasa muito. A gente chama isso de overdiagnose e overtreatment, ou seja, excesso de tratamento, excesso de diagnóstico, atrasa o paciente e o paciente vai tendo crises em cima de crises. E aí a gente se remete, nós falamos muito sobre diagnóstico, eu achei muito interessante porque eu aprendi muito. Você falou de detalhes muito importantes dentro da síndrome e a gente entra na questão do tratamento, né? Os pacientes que são acompanhados pelo SUS ou pelas clínicas particulares, que a gente não tem aqui como citar, mas assim, especificamente pelo SUS. O pilar de tratamento, ele está funcionando, esse gerenciamento da dor e o tratamento em si, doutor? Como está funcionando o pilar disso? No SUS, graças a Deus, nós já temos aí um ambulatório na prefeitura que temos à disposição vários profissionais para dar assistência a esses pacientes. O profissional médico, né, o psiquiatra, o reumatologista, ortopedista aí, prescrevendo moduladores de dor, modulador de sono para dar uma qualidade de vida melhor para esse paciente. O profissional da nutrição, uma alimentação, uma nutrição adequada para esse paciente. Isso que dá subsídio para que a gente possa ter aí um perfil desse paciente mais ativo, né? Ou seja, com exercício físico dosado, com volume e intensidade adequadas, ou seja, todo mundo fazendo o seu papel para que aquele paciente ele tenha uma qualidade de vida, ele gerencia os sintomas de dor e sintomas associados da fibromialgia, mas o importante também está no esposo que acompanha a consulta e entende, a que esposa, é quem convive diariamente, para entender. Tem que entender sobre dor, né? Para que tratamentos desnecessários, sem qualquer base científica, não ocorram. Como é a base do tratamento de um paciente, né? A gente tem que tratar a família junto, né, doutor? Com certeza. É importante que a família, gente, falar sobre fibromialgia é falar de uma síndrome que teve um avanço de... Eu não digo nem de aumento de casos, não vou entrar nesse mérito, mas assim, de diagnósticos. Muitas patologias que nós vemos hoje, né, que a gente acompanha, já existiam há muito tempo, mas às vezes não tinha diagnóstico mais simples de se alcançar, às vezes era mais difícil de diagnosticar, né? A gente tem outras aqui que a gente poderia citar, mas falando da fibromialgia especificamente, eu acho que a família tem que estar junto, porque o senhor vai lá, atende o paciente no seu consultório, faz todo o prognóstico, fecha o diagnóstico, faz tudo o que é necessário, passa o tratamento. Ela vai para casa. E ela vai tratar em casa, ela vai tomar medicação em casa, ela vai sentir as dores em casa. Então, você que de repente está assistindo a gente, sabe, e tem dentro da tua família alguém que é portador da síndrome de fibromialgia, de repente não conseguiu assistir a nossa entrevista toda, no final eu vou falar sobre o YouTube, você corre lá, assiste tudo. Porque está sendo muito informativo, muitos detalhes importantes para que seja esclarecedor também para a família. E eu tenho percebido que a gente observa nas ruas muitas identificações. Hoje existe uma identificação padrão dentro da fibromialgia? Hoje existe uma identificação padrão. O paciente passa por uma avaliação do laudo caracterizador, então o laudo caracterizador ele tem um perfil aí de ser permanente, né? E o paciente, além disso, durante o seu acompanhamento no ambulatório, ele aprende que a dor ela é biopsicossocial, ou seja, tem a parte biológica, tem a parte psicológica que afeta, tem a parte social. Todas essas definições e esses aspectos da nossa vida vão alterar como o cérebro trabalha. Só para você ter uma noção, Amanda, se nós pegarmos um baque na costa, para o nosso cérebro, os mesmos neurotransmissores e neuropeptídeos excitatórios de uma discussão entre você e eu, por exemplo, são liberados. Sim. Algumas pessoas não lidam, né? O cérebro não lida bem com isso e essas pessoas têm aí
uma exacerbação do sintoma de dor e dos outros sintomas associados. Então, é necessário ter esse tipo de acompanhamento, né, por todos os profissionais da saúde e também aí o laudo, para que esse laudo não tenha que ser renovado todo tempo. E eu fiquei muito feliz de ter dado certo o senhor vir até aqui, porque eu acho que é muito esclarecedor, sabe? Eu acredito que, de fato, a informação vai auxiliar muito os nossos telespectadores, as pessoas que estão nos acompanhando ao vivo no nosso canal no YouTube, aqui no 23.1 também. E o YouTube vai em todos os lugares do planeta, né? Então, todos os nossos, as pessoas que estão acompanhando a gente pela internet também, esclarecedor demais. Daqui a pouco você volta à entrevista que a gente já está finalizando e vê exatamente o que foi dito aqui, tá? É importante que você acompanhe, que você saiba, porque de repente você tem um amigo, você tem alguém na sua família, ou que de repente ainda terá, que vai diagnosticar uma fibromialgia, por exemplo. Doutor, vamos falar sobre alguns mitos para a gente finalizar a nossa entrevista? Tem algum exame que detecta fibro? Infelizmente não tem um exame que detecta a fibromialgia, né? Nenhum exame laboratorial, nenhum exame de imagem. O diagnóstico é feito por exclusão, então não existe nenhum exame, é mito. E a fibromialgia é só dor? A fibromialgia não é só dor, a fibromialgia é um cansaço extremo, é um sono prejudicado, é um humor rebaixado, é o paciente aí que a autoeficácia dele é muito diminuída. Então, não é só dor, é mito. E é uma dor psicológica? Do ponto de vista da neurociência, a dor é real, né? Pois o cérebro não lida bem com certos estímulos, uma briga, uma discussão com o patrão, chefe, empregado, ou um esforço físico, e aí, na maioria dos casos, vai gerar aí uma agudização e o cérebro ele vai entender aquilo como uma agressão. Por isso, os sintomas associados, além da dor. Que enriquecimento, que bate-papo interessante. Gente, Dr. Jorge Baldez, vou falar dele novamente, tá? Fisioterapeuta osteopata, especialista em coluna e fibromialgia. Eu queria muito te agradecer por sua presença aqui. Obrigado. Né? Eu queria que você falasse as suas mídias sociais, tá? Para as pessoas te acompanharem. Fala o teu Instagram e em seguida a equipe vai colocar aqui na tela pra gente, tá? Bacana. Todos os dias estamos no Instagram, jorgebaldez.osteo. Estamos falando todos os dias sobre coluna e dor. Segue lá, eu te aguardo. Estamos juntos. É isso, gente. Deixa eu me despedir aqui, doutor Jorge. Muito Obrigada, obrigado. tá? Vamos lá.